Os 12 cremes mais utilizados em pastelaria tradicional. Aqui aprenderá os truques e técnicas para prepará-los corretamente. Depois, só terá que fazer uso da sua imaginação e combiná-los com outras preparações para obter sobremesas magníficas. Os 12 cremes de pastelaria tradicional. Olá, sou Carlos Salgado. Elaborar um bom creme não é o único desafio. Salvá-lo de um acidente repentino é ainda maior. Hoje verá as soluções aos erros mais comuns na hora de fazer um creme. Este tutorial foi feito em resposta aos inúmeros comentários, questões e dúvidas que foram aparecendo nos dois tutoriais dos 12 cremes. Para quem ainda não viu, os links estão na descrição desse vídeo. Lá você encontrará as receitas e todas as instruções para cada um dos 12 cremes. Hoje também verá algumas opções para quem tem alergia à lactose, ovo ou problemas de açúcar. E terá acesso a dicas úteis para aquelas preparações que precisam de um termômetro e não está disponível na hora do preparo. Mas lembre-se que a precisão e os ingredientes de boa qualidade são o segredo do sucesso. Portanto, sempre valerá a pena adquirir uma balança e um termômetro. Ao final desse tutorial, teremos acesso a uma lista de usos para cada um dos 12 cremes, ilustrada com exemplos. A lista também está disponível na descrição desse vídeo. Vamos então começar nossa lista de erros, dicas e soluções no preparo dos 12 cremes. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a gelatina. A gelatina pode fazer uma grande diferença em alguns cremes. Sempre uso folhas de gelatina. Se você só tem gelatina em pó, aqui está a equivalência. Uma folha de 2 gramas de gelatina é equivalente a 2 gramas de gelatina em pó. Para hidratar as folhas de gelatina, basta água fria em abundância. É por isso que se usa água gelada. Para hidratar a gelatina em pó, você precisa de 6 vezes o seu peso em água. Em outras palavras, para hidratar 2 gramas de gelatina em pó, são necessárias 12 gramas de água. Primeiro, adicione a água e depois a gelatina em pó. Mexa rapidamente e espere que uma esponja se forme. Se você tiver que medir porções muito pequenas e a balança não for uma balança de precisão, aqui está uma regra muito simples. Meia colher de chá de gelatina em pó equivale a aproximadamente 2 gramas. Para hidratar, você pode usar uma colher de sopa de água, que equivale a aproximadamente 12 gramas. Por fim, lembre-se de que a gelatina deve ser sempre dissolvida em um líquido quente. Se você quiser usar um substituto do açúcar, existem produtos como adoçantes culinários. Ao utilizar esses produtos, lembre-se que o peso será o mesmo do açúcar normal. Se você é alérgico à lactose, pode usar leite de arroz ou aveia. Os pesos são os mesmos. E se você é alérgico a ovos, mostrarei algumas opções durante esse vídeo. Agora vamos prosseguir para o nosso tour sobre cremes. O creme chantilly deve ser batido bem frio. Se o lugar de trabalho estiver muito quente, é aconselhável colocar a tigela da batedeira no congelador alguns minutos antes de bater o creme de leite. Deve ser adoçado até no máximo 20% do peso do creme de leite em açúcar de confeiteiro. Isso significa que, para cada 100 gramas de creme de leite, são adicionadas no máximo 20 gramas de açúcar. Eu sempre adiciono apenas 10% do peso em açúcar. Para melhores resultados, adicione o açúcar depois que o creme de leite começar a mostrar alguma consistência. Pode ser aromatizado com qualquer tipo de raspas, essências ou sementes de baunilha. Quando ficar muito batido, basta adicionar um pouco de creme de leite. Bata novamente e você terá o chantilly de volta.
Mas se você ver que a gordura e a proteína se separam, você não consegue mais recuperar o chantilly no momento, mas pode recuperar o creme de leite. Você só precisa aquecer tudo. Não deixe ferver. Emulsifique muito bem com uma batedeira manual. Depois cubra e refrigere. Quando estiver frio, você pode batê-lo novamente. E você obterá o creme de chantilly perfeito. Para quem quer um chantilly mais estável, sugiro usar a receita de chantilly com mascarpone. Se você não quiser usar mascarpone, aqui vai esta dica. Use uma folha de 2 gramas de gelatina para cada 200 gramas de creme de leite. Hidrate a gelatina e dissolva em uma pequena quantidade de creme de leite quente. Deixe esfriar um pouco. Bata a maior parte do creme e em seguida acrescente o creme de leite com gelatina. Bata até obter a textura perfeita. Leve à geladeira um pouco e depois estará pronto para uso. Você também pode fazer uma variante do chantilly com chocolate, mas com chocolate branco e baunilha. Na noite anterior, ferva 500 gramas de creme de leite e 100 gramas de chocolate branco, mais baunilha natural ou essência. Você não precisa adicionar açúcar. No dia seguinte, bata e pronto! Se você não encontrar creme de leite na sua área, mas precisar de chantilly para uma sobremesa, aqui está uma receita caseira que pode ser útil. Basta aquecer 50% de leite com 50% de manteiga. Significa que para obter 100 gramas de creme de leite, você precisa de 50 gramas de leite e 50 gramas de manteiga. Aqueça, emulsifique muito bem, cubra, leve à geladeira e bata uma vez frio. E você obterá um creme chantilly perfeito. Agora vamos para o creme inglês. O creme inglês deve ser cozido no máximo de 84 graus centígrados. Para quem não tem termômetro, aqui vão umas dicas para conseguir um creme inglês perfeito. Com ou sem termômetro, é ideal ter um recipiente com gelo pronto para deter o cozimento. Sempre cozinhamos o creme em fogo médio sem parar de mexer. Quando começar a sentir que a espátula desliza com muita facilidade na superfície da panela, está quase pronto. Depois vai sentir uma forte liberação de vapor do creme. Em questão de segundos, o creme vai ficar mais espesso. É hora de retirá-lo do calor rapidamente. Imediatamente passe-o ao banho-maria invertido. Continue movendo para esfriar e deter o cozimento. Cubra com papel film e refrigere. Pode verificar também a espátula e se conseguir fazer um sulco com o dedo, o creme estará pronto. Se o creme ferver, ficará granulado e talhado. Nesse caso, deve-se emulsificar muito bem com uma batedeira manual. Coe e acrescente um pouco de leite até obter a consistência certa. Cubra com papel film e refrigere. E aqui você tem um creme inglês perfeito. Se o creme inglês estiver congelado, deixe-o descongelar. Aqueça um pouco em banho-maria ou no micro-ondas e vai ficar pronto. Para o creme inglês sem lactose, use leite de arroz ou de aveia.
Mas se você quiser um creme inglês sem lactose e sem ovo, aqui está uma alternativa. Aqueça 250 gramas de leite de arroz com 35 gramas de açúcar de confeiteiro. Misture uma pequena parte do leite com 8 gramas de maicena. Combine tudo e leve para ferver. Pode adicionar um pouco de baunilha e açafrão para dar um pouco de cor. E aqui temos um creme inglês sem lactose e sem ovos. Agora continuamos com o creme de pasteleiro ou confeiteiro. É um erro muito comum deixar o creme de pasteleiro ou confeiteiro com alguns grãos. Isso é evitado batendo muito bem as gemas com a maicena ou a farinha. Um truque é misturar o açúcar com a maicena e depois com as gemas. Quando o creme estiver pronto, despeje-o sempre primeiro, sem tocar no fundo da panela com a espátula. Isso é para garantir que não haja nenhuma crosta torrada no fundo, evitando assim contaminar o creme com pedaços de creme cozido demais ou mesmo torrado. Depois de certificar que não há crosta, verta todo o creme com a ajuda da espátula. Cubra, leve à geladeira para pasteurizar e então alise bem. Se o creme foi congelado, basta deixar descongelar e alisar um pouco. Se quiser um creme de pasteleiro ou confeiteiro sem lactose, basta usar leite de arroz ou aveia. O resultado é bastante semelhante. E se quiser um creme sem lactose e sem ovo, cá tenho uma opção muito fácil. 250 gramas de leite de arroz, 75 gramas de açúcar, 35 gramas de maicena e um toque de baunilha. Aqueça o leite. Combine tudo incluindo baunilha. Ferva e estará pronto. Um creme que funciona perfeitamente como um creme de pasteleiro ou confeiteiro sem lactose, ovo e glúten. Para a sua versão em chocolate, basta usar 25 gramas de maicena e adicionar 2 colheres de sopa de cacau em pó ao final. Agora passamos para o creme mousseline. Se por algum motivo a manteiga e o creme de pasteleiro ou confeiteiro não estiverem em temperatura de ambiente, o creme mousseline ficará talhado. Nesse caso, aqueça um pouco de água e bata em banho-maria. Em seguida, bata e alise em um banho-maria invertido. E você terá um creme mousseline perfeito e pronto para usar. Se o creme mousseline estiver congelado, basta deixá-lo descongelar até atingir a temperatura ambiente. E você o terá pronto para usar. O mesmo vale para o buttercream. Se por algum motivo adicionar a manteiga à mistura de gemas ou o merengue italiano, ambos não estiverem em temperatura ambiente, a mistura irá talhar. Então emulsifique a mistura em banho-maria. Em seguida, bate em banho-maria invertido e estará pronto. Se o buttercream foi congelado, você apenas tem que deixá-lo atingir a temperatura ambiente e ele ficará pronto para usar. Se você não tem termômetro e quer fazer buttercream com base de pâté bombe ou merengue italiano, aqui tem algumas dicas e truques.
Tanto para o paté bomb quanto para o merengue italiano, a temperatura da calda deve chegar a 116 graus. Quando a calda estiver fervendo, você deve observar quando a ebulição diminuir um pouco. Naquele momento, com uma colher, derrame um pouco de calda de cima. Se um fio for formado sem quebrar, isso significará que a calda está a cerca de 110 graus. Eu diria que naquele momento você pode deixar a calda ferver por cerca de 30 segundos e levar para a tigela da batedeira. Mas se quiser ter mais certeza, abaixe o calor e em um pequeno recipiente com água fria, coloque um pouco de calda. Se formar uma bola macia, ela estará pronta. Nesse momento, muito rapidamente, retire a panela de fogo e leve à tigela da batedeira. E você obterá um merengue italiano perfeito, pronto para ser usado como base para buttercream. Outra opção de buttercream é a versão americana. É muito fácil de fazer. Portanto, você tem que bater 225 gramas de manteiga em temperatura ambiente. Em seguida, adicione aos poucos 450 gramas de açúcar de confeiteiro. E finalmente, 75 gramas de creme de leite, baunilha ou essência de sua preferência. Para a versão em chocolate, use 325 gramas de açúcar de confeiteiro e 125 gramas de cacau em pó. E agora, vamos deixar nossa imaginação voar, com todas as possibilidades que os doce cremes nos oferecem. O creme de pasteleiro ou confeiteiro, perfeito para recheios de todos os tipos, extremamente estável. O chantilly, delicioso com frutas, ideal para recheios, perfeito para decorar e aligeirar texturas e sabores. O ganache, um dos melhores para recheios e decorações. O creme inglês, o melhor acompanhamento por excelência, delicioso também com frutas. O creme bávaro, com uma textura de mousse extremamente versátil, pode servir de recheio. O creme mousseline, ideal para bolos, principalmente com frutas, muito estável. O creme de amêndoas e o frangipan, deliciosos quando são assados com frutas, ou ainda como recheio. O creme chibuste, perfeito para flambar. O creme diplomata, extremamente sutil, perfeito para recheios de todos os tipos. O cremant, ideal para recheios, extremamente delicado com textura semelhante a um sorvete, muito estável. E o buttercream, perfeito para bolos, extremamente estável.
Espero que todos esses exemplos com os doce cremes o inspirem. Além disso, espero que todas essas dicas sejam úteis no preparo de cremes, assim como as soluções possíveis em caso de algum acidente. As receitas que vimos aqui com alternativas sem lactose ou sem ovo e a lista com todas as possibilidades de cada creme estão disponíveis na descrição desse vídeo. As receitas originais dos cremes estão disponíveis nos tutoriais dos 12 cremes. Você pode encontrar os links na descrição. Vale lembrar que todos os vídeos sempre têm uma versão em português, espanhol e inglês. Se gostou desse tutorial, por favor, meta like. E se você gostou do meu conteúdo, por favor não se esqueça de se inscrever para receber mais aulas de confeitaria e pastelaria. Obrigado por se juntar a mim e até a próxima!